Unir esporte e tecnologia para ensinar e atrair os mais jovens. Essa é a proposta do Instituto Vini Júnior, fundado por ele mesmo, o ex-jogador do Flamengo, que está se destacando no Real Madrid. Quem conta mais pra gente sobre essa iniciativa é a Nicole Tim. Hoje, no Jornal do Rio Entrevista, a gente recebe aqui no estúdio Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto Vini Júnior. Boa noite. Boa noite, obrigado. O Instituto faz um trabalho social em escolas e eu já começo, claro, te perguntando sobre isso. Como é que o projeto funciona? Bom, é curioso contar um pouco também da história, né, como começou. Lá no início, quando a gente começou a conversar com o Vini sobre a constituição do Instituto, a gente definiu a educação como o nosso principal objeto, né, de interesse. E o Vini, a gente tentando resgatar algumas memórias de infância do Vini, ele traz pra gente que a escola era um lugar muito chato, né? E até foi motivo de brincadeira. Poxa, você vai fazer um instituto de educação e está falando que a escola era chata? Mas à época o Vini tinha 19 anos, né? E quando o Vini fala que a educação, no caso, na escola pública, era chata, que ele não se sentia atraído pelas aulas, na verdade ele estava reverberando a voz de uma geração, né, que acha a escola de fato chata, né? E aí você, quando olha as práticas da escola pública, não vou generalizar, mas em sua maioria, ainda é aquele ensino do século XIX, né, quando a escola desse modelo foi inventada, né? Então eu sempre brinco, se você voltar no tempo, no século XIX, você vai ter a mesma aula de matemática que você tem hoje em dia, só que a grande diferença é que você tem hoje nas salas de aula, sobretudo ali no ensino fundamental, crianças hiperativas, hiperconectadas, interessadas em outras linguagens, em outros canais que, na maioria dos casos, a escola pública não consegue ofertar. Nós tivemos a pandemia agora, recentemente, né? E na escola particular não houve tanto problema assim, porque as escolas se reinventaram com tecnologia, com plataforma, com aplicativos. Então as crianças, em sua maioria, no ensino privado, tiveram seus conteúdos, tiveram as suas aulas. As crianças do ensino público, por sua vez, ficaram apartadas desse universo escolar durante quase 2 anos, né? Até um pouco mais de 2 anos, né? Então, o abismo que há entre o ensino público e o ensino privado ficou ainda maior. Então, o que a gente quer fazer hoje é proporcionar para a escola pública uma melhoria nesses processos de aprendizado, com novas tecnologias, com facilitação de processo de ensino-aprendizado, para que as crianças se sintam mais conectadas com aquilo que se oferece na escola e os professores, por sua vez, também tenham um ferramental e instrumentos que consigam facilitar esse processo de conexão com essa nova geração. Então é aí que o Instituto entra, né? Nesse elo professores e alunos, devolvendo à escola o prazer, né? Esse interesse das crianças de estarem presentes e aprendendo. E vocês montam praticamente uma base dentro da escola, né? Exatamente. O nome é até base, inclusive, né? O nosso primeiro produto educacional, ele é um aplicativo que se chama Base, não por acaso. A gente até trabalha muito com essa metáfora da a base vem forte, né? Porque a gente acredita que, assim como no futebol, quando o jogador tem uma boa base, né, ele se torna um bom profissional, porque ele aprende bem os fundamentos e consegue desenvolver melhor, performar melhor lá na frente. Com a educação é a mesma coisa. Se você tem uma boa educação de base, você vai conseguir ser o que você quiser ser lá na frente, profissionalmente falando, né? Então, nós desenvolvemos um aplicativo que basicamente a gente faz o seguinte: a gente pega o conteúdo programático da escola, que é o conteúdo amparado pelo Ministério da Educação, pela Base Nacional Comum Curricular. A gente pega esse conteúdo, a gente traduz ele para uma linguagem do futebol. Então, por exemplo, quando eu ensino para uma criança geometria, apresentando as formas geométricas que compõem um campo de futebol, né, quando eu mostro, por exemplo, que o grande círculo ali é a geometria plana, mas a bola já é espacial, né, ela já é uma esfera, é um sólido geométrico. A gente consegue facilitar o processo e a aula fica muito mais interessante para a criança. Quando eu falo que o Vini joga no Real Madrid é a capital da Espanha, que fica no continente europeu, já estou falando de geografia. Então a gente pegou todo esse conteúdo, referenciou ele com uma linguagem do futebol e a gente gamificou. Quando vão ver, passaram pelo conteúdo, voltaram no conteúdo, revisaram, reforçaram, estão aprendendo mais, estão aprendendo melhor. Quais escolas que já está funcionando isso? Desde o início a gente tinha uma preocupação, Nicole, de fazer algo que fosse extremamente útil para os professores. Nada imposto, algo que os professores pudessem olhar e falar: nossa, eu tenho uma mão nisso aqui, né? Eu participei dessa construção, isso de fato faz sentido. Então nós iniciamos testes em uma escola piloto em São Gonçalo,
que foi a escola, inclusive, onde o Vini estudou, fez o seu ensino fundamental. Fizemos um outro piloto em Minas Gerais, na cidade de Rio Preto, que é aqui pertinho de Valença, aqui na beirinha do nosso estado. Por quê? Para a gente poder pegar realidades bem distintas, né, com culturas diferentes, repertórios diferentes. Para você ter uma ideia, a rede pública municipal de São Gonçalo, de 1º a 5º ano, tem 115 escolas. Em Rio Preto são 2 apenas. Então, a gente fez um estudo comparativo sobre isso e agora a gente está numa fase de expansão, né? Passados 2 anos de testes, né, de consolidação, de evidências mesmo de tudo aquilo que a gente realiza, a gente está começando a expandir. Então, agora a gente está indo para Baixada Fluminense, né, algumas cidades já nos convidaram para poder implantar em algumas escolas. Então, aos poucos, para a própria cidade do Rio de Janeiro também a gente está crescendo. Outros estados do Brasil também já estão começando a convocar a gente para ir. E eu acho que a grande novidade, que é a cereja do bolo aí, é que para o ano que vem, né, a gente já está no processo de desenvolvimento do projeto, a gente vai construir uma escola própria. Na verdade, é uma pré-escola, a gente quer pegar ali as crianças de 4 a 6 anos, né, para fortalecer essa rede de pré-escolas. Então, vai ser uma escola privada, né, com os recursos privados, mas pública. Né? Então, as crianças não vão pagar mensalidade e a gente quer que seja uma escola modelo. Então, lá a gente vai trabalhar muito a questão do movimento, da psicomotricidade, da tecnologia também, para que a gente consiga jogar na rede pública de ensino, né, crianças ainda mais preparadas para o mundo escolar. Então, vem novidades, que a escola Vini Júnior vai ser um sucesso. Então, a primeira, já vou adiantar, vai ser em São Gonçalo, que é onde o Vini nasceu, e onde o Vini nutre um carinho imenso, então tudo ele sempre quer começar em São Gonçalo. Enfim, essas são as 2 grandes novidades que a gente tem para o ano. O resto é surpresa, né? Muito obrigada pela entrevista, Victor Ladeira, diretor executivo do Instituto Vini Júnior.